Quando o consumidor contrata um financiamento de veículo junto a uma instituição financeira, ele logo fica preocupado com a taxa de juros. Porque muitas vezes o contrato ele se torna excessivamente oneroso. Mas além dos juros remuneratórios que eu quero falar, temos as tarifas, que muitas vezes essas tarifas são abusivas, são ilegais, como a taxa de cadastro, melhor dizendo, a tarifa de cadastro, que é cobrada de forma indevida, porque o consumidor muitas vezes já tem relação com esse banco e não justifica o banco cobrar uma tarifa de cadastro se aquele consumidor já tem ali uma relação jurídica. E muitas outras vezes acontece de o consumidor ter o primeiro contato ali com o banco e essa tarifa de cadastro ela ser cobrada além, né, da média prevista ali pelo Banco Central. Então, se essa tarifa ela é onerosamente excessiva, ela pode ser aí reduzida ou pode, no primeiro caso, quando eu falei, pode ser extirpada deste contrato. Agora, com relação aos juros remuneratórios. Os juros remuneratórios são aqueles que dão lucratividade ao banco, que é diferente dos juros moratórios. Porque os juros moratórios é quando o consumidor atrasa no pagamento e os juros eles incidem no atraso daquele pagamento. Agora, os juros remuneratórios não, é aquele, né, que já é estipulado na data da contratação e as prestações elas são lineares pelo sistema Price. Né? A modalidade do sistema Price, as prestações elas são fixas, mas os juros remuneratórios já estão previstos neste contrato. Mas dá para rever esses juros, essa taxa de juros, a limitação nesses juros remuneratórios? Olha, não há limitação desses juros remuneratórios. Antes, lá o artigo 192 da Constituição Federal falava em limitação de 12%. Tá? Mas não há mais essa limitação de juros de 12%, né, ao ano, desses juros remuneratórios. Então, esses juros eles são de livre pactuação, né, de livre mercado. Né? Ocorre que esses juros eles são ali fixados, a média desses juros, pelo Banco Central. Então, se você quiser saber se esses juros aí segue a média do Banco Central, você precisa visitar lá o site do Banco Central, existe um link próprio lá, e você coloca o período da contratação e você vai lá ter uma tabela que vai estipular a média de juros. Se o seu contrato está acima daquela média, você pode então pensar em rever este contrato, porque a taxa de juros remuneratórios ela pode sim estar abusiva. Outra situação é quando no contrato há a previsão de uma taxa de juros e quando se faz o cálculo percebe que aquela taxa prevista no contrato não é aquela realidade aplicada. Então o banco está cobrando além daquela taxa que está no contrato. Bastando fazer um cálculo aí, você percebe que aquela incidência daqueles juros é muito maior do que o previsto na cláusula. Então, devido a isso, pode declarar então nula a incidência daqueles juros remuneratórios e fazer com que o contrato seja adequado à taxa de mercado. E esses juros, eles podem ser capitalizados? Podem, desde o dia 31 de março de 2000, pode sim haver a capitalização dos juros remuneratórios, desde que haja previsão expressa no contrato ou implícita, quando você faz um mero cálculo aritmético ali, multiplicando o percentual mensal, né, por 12. Vamos supor que a taxa de juros mensais desses juros remuneratórios seja 1,5% ao mês. Se você multiplicar por 12, teria que dar 18
ao ano. Se a taxa anual no contrato for 18%, beleza, não tem juros capitalizados, não foi contratada a capitalização de juros. Agora, se a taxa anual prevista for 19,5% ou 20%, está implícita a contratação da capitalização de juros. E o que o Superior Tribunal de Justiça ele pacificou foi que fica implícito quando, ao se fazer esse cálculo e a taxa estiver menor do que aquela prevista no contrato, que os juros foram sim contratados, os juros remuneratórios capitalizados. Tá certo? E isso é devidamente permitido desde aquela data que eu já disse para você. Temos também as tarifas que podem ser cobradas de forma indevida, mas fica para um próximo vídeo falando muito mais sobre as tarifas indevidas cobradas num contrato de financiamento de veículo. Até o nosso próximo vídeo.